Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou o Neto Cavalcante e me acompanha na bancada no programa de hoje o nosso convidado, o novo secretário da SEDECT, Serafim Correia, quem eu agradeço a presença e boas-vindas ao Band Entrevista, secretário. Muito obrigado, Neto Cavalcante, parabéns pelo programa, alegria de poder estar aqui na Band, emissora amiga que sempre abriu espaços para que a gente pudesse dialogar. Muito obrigado. E eu tenho até o costume de chamar o deputado Serafim de deputado após esse tempo na Assembleia Legislativa, mas agora um novo desafio, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Exatamente, é um grande desafio, diria que é o maior desafio da minha vida, porque aos 76 anos, convidado pelo governador Wilson Lima, eu aceitei o convite que ele me fez, fiquei muito honrado em poder contribuir com o Estado, com o desenvolvimento do Estado, numa secretaria que é enorme, porque ela cuida do desenvolvimento, do planejamento, ciência, tecnologia, inovação, trabalho, emprego e renda. Então ela é multifacetada, tem uma equipe muito boa, funcionários dedicados, e nós temos conseguido encaminhar muitas questões, como, por exemplo, a reunião do mês de agosto do CODAN. Foram 48 projetos, 671 milhões de investimentos e 2.000 empregos a serem gerados. Portanto, isso em 12 dias, isso não teria acontecido se a equipe que lá já estava e que toca a SEDECT, independentemente de quem seja o secretário, mas claro que o secretário cabe à articulação política no sentido bem amplo da palavra, e eu tenho procurado fazer o melhor possível para que a gente possa avançar, atrair novos investimentos, gerar emprego, gerar renda, gerar satisfação social. E já nesse início, logo após também a reunião do CODAN, essa semana, né? No início da semana, você esteve em Brasília. Sim, com o ministro Alckmin. Geraldo Alckmin, exatamente. Ele convidou todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, para o lançamento da Política Nacional de Cultura Exportadora. O Brasil tem as suas exportações concentradas em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina. E o esforço do governo federal é que isso seja descentralizado, que outros estados se somem, inclusive a Zona Franca de Manaus, tendo como alvo aqui a Guiana, a Venezuela, a Colômbia e o Peru, que são mercados consumidores que podem ser atendidos pelas indústrias da Zona Franca de Manaus. Claro que isso depende de articulação com as empresas. Esse é um trabalho que começa agora, interessa tanto ao governo federal via SUFRAMA, quanto ao governo do estado via SEDECT. E nós estamos imbuídos desse propósito de agir conjuntamente com o governo federal para atingirmos esse objetivo. O Brasil tem acumulado superávites comerciais fantásticos. Nós já exportamos mais de 200 bilhões de dólares em 8 meses. Isso é o maior número de toda a história do Brasil. Graças a isso, foi possível manter o dólar a 4,85, o que nos permite segurar a inflação e que nos permite, e vai permitir cada vez mais, baixar a taxa de juros. Agora, secretário, existe um desafio para a exportação aqui no Amazonas, logístico, já bem conhecido, mas existe desafio burocrático também pelo fato da Zona Franca ser desenhada para alimentar o comércio nacional? Exatamente. Nós temos uma dificuldade. A exportação brasileira, de modo geral, ela ainda é muito burocratizada. Algumas medidas do governo Lula e do ministro Alckmin foram tomadas para diminuir a burocracia. Antes, você precisaria tirar a cada exportação uma licença. Isso gerava uma burocracia que era um inferno. Agora, a empresa tira a licença e ela vale por 3 anos. Isso deu uma economia de tempo e de dinheiro para as empresas e permitiu agilizar as exportações. Mas existem muitos gargalos que precisam ser vencidos. E aqui na nossa região, esses gargalos são maiores, porque nós temos dificuldade de logística, dificuldades de estradas, de portos, de aeroportos.
e os nossos parceiros estão na nossa fronteira, mas são fronteiras distantes, são fronteiras Peru e Colômbia, chegamos por água, mas Venezuela e Guiana chegamos por estrada. Aí nem sempre a estrada está em condições de fazer um transporte rápido. Então são senões que precisam e vão ser corrigidos progressivamente. O senhor é economista por formação e essa secretaria tem como a primeira função ali desenvolvimento econômico. Sim. Queria que o senhor falasse das nossas potencialidades que podem ser desenvolvidas. São muitas, mas nós não podemos abrir mão da Zona Franca de Manaus. Nenhum outro modelo econômico geraria 120 mil empregos diretos e 400 mil indiretos, nem a gama de tributos que tanto o governo federal, estadual e municipal arrecadam aqui nessa região, exatamente em função dos incentivos fiscais. Então, em primeiro lugar, manter a Zona Franca, estimulá-la, torná-la cada vez mais competitiva com o mundo, porque nós temos que competir olhando para o mundo e não apenas para o Brasil. Claro que em alguns produtos nós somos mais competitivos, em outros nós somos menos competitivos. Agora, tem uma situação que é a preocupação, e tem sido a preocupação ao longo do tempo de todos os governos, e o governo Wilson Lima não é diferente, que é o nosso interior. Nós precisamos levar ao interior a primeira estabilidade energética. Tem que ter energia. Sem energia você não consegue fazer nada, não consegue nem armazenar peixe. Então tem que ter energia, ela tem que ser regular. Segundo, nós temos que ter conectividade. A nossa internet no interior é muito ruim. 5G é uma esperança, mas ainda está longe de funcionar, inclusive em Manaus. E sabe por quê? Brasília tem 2.000 antenas, Manaus tem 400 antenas. Então, claro que o sistema lá funciona melhor do que aqui. E nós precisamos ir superando esses gargalos, e isso se faz não apenas com a vontade política do governo, mas com diálogo com as empresas. O senhor citou a quantidade de antenas, e aí faz parte da sua secretaria também, por exemplo, cuidar dessa, cuidar que sejam instaladas mais antenas para aumentar essa cobertura? Isso é uma articulação que o desenvolvimento não pode prescindir. O diálogo com os empresários, principalmente com os concessionários de serviços públicos, como é o caso da telefonia celular. Esse diálogo vai acontecer, já estão sendo realizados contatos para que nós possamos reunir e avançar. Eles se queixam do custo do licenciamento. Eu não sei até onde isso procede, mas nos próximos dias nós teremos esse diálogo, vamos poder aprofundar e creio que existe de parte de todo mundo, setor produtivo, setor de serviços, SUFRAMA, SEDECT, Prefeitura Municipal, todos estão imbuídos do melhor propósito no sentido de melhorar o ambiente de negócios, que aqui é complicado, é difícil, embora a gente tenha ganhos excepcionais, como, por exemplo, os serviços da Junta Comercial. Hoje a Junta Comercial está inteiramente informatizada. Tudo você consegue ter acesso via internet. Isso aí, de certa forma, foi um choque na cultura, porque antes era a cultura do papel, da fila, do protocolo. Hoje tudo é virtual. Eu diria que a Junta Comercial e o DETRAN são os dois órgãos do Estado que estão na linha de frente da virtualização, da digitalização. E recebemos, inclusive, aqui há semanas atrás, o presidente da Prodan, que é a empresa de processamento de dados, que dá suporte a todo o Estado, que é o, vamos dizer assim, o alicerce de todo o Estado nesse campo. E ele citava justamente esses avanços. Agora nós precisamos que esse avanço seja mais rápido, porque hoje a gente diz assim, quem ficar parado vai ser atropelado, quem correr vai estar parado, porque a velocidade é tamanha que por mais que você corra, você não consegue acompanhar a modernidade na velocidade que está acontecendo. Nossa Zona Franca, o nosso modelo tem sido levado para
para se desenvolver a partir do que a gente tem aqui na nossa floresta, né, de possibilidade de desenvolver a nossa biotecnologia. A gente teve o CBA Sim, agora que conseguiu destravar, né? Conseguiu soltar ter as CNPJ. amarras. E aí, agora precisa de prospecção do governo do estado para trazer Exatamente. empresas, E projetos, isso aí né? tem que ser uma ação compartilhada com o governo federal. Eu e o superintendente Bosco Saraiva, nós fomos colegas vereadores há 30 anos atrás. Portanto, temos uma história de vida caminhando juntos. E o Bosco é uma pessoa muito qualificada, um político da primeira linha, uma pessoa que sabe conversar, sabe dialogar, e nós vamos trabalhar conjuntamente. Estamos dando os primeiros passos e isso será feito. O CBA foi uma vitória importantíssima do governo federal, porque ficou 20 anos parado. Foi construído o prédio, foram comprados equipamentos e ele parou no tempo e no espaço, exatamente por conta das dificuldades burocráticas que agora foram superadas. A tendência é que o CBA destrave no que diz respeito à bioeconomia. Precisamos gerar pesquisa aplicada, patentes e, a partir daí, avançar. Nós temos um campo de fármacos, quer dizer, seria o céu atrairmos mais indústrias farmacêuticas para cá. Nós já temos algumas, mas longe daquilo que se pretende no sentido de melhorar, ampliar os medicamentos fabricados na Zona Franca de Manaus. Portanto, eu confio muito na ação do CBA e espero que possamos avançar. Temos também a mineração, mas a mineração enfrenta desafios, porque nós não podemos nos afastar daquela linha do professor Samuel Benchimol, que ele dizia que na Amazônia os empreendimentos têm que ser economicamente viáveis, senão ele não se instala, socialmente justos, ecologicamente sustentáveis e politicamente equilibrados. Quando você vai para a mineração, tem todo um impasse, às vezes procedentes, outras vezes nem tanto, mas eu só vejo um caminho para superarmos isso. Não nos afastarmos dessas 4 linhas do professor Samuel Benchimol e termos a clareza que nós não podemos fazer nada fora dessas 4 linhas. Se não for ecologicamente sustentável, não é viável. Se for agredir populações originárias, não vai andar. Então, tudo isso tem que ser negociado, tudo isso tem que ser conversado. E o senhor citou isso, eu lembrei também do zoneamento econômico-ecológico, que é algo que pode revelar esse potencial, né, de diversas regiões aqui do estado. Exatamente, isso está num processo que caminha, mas precisa caminhar mais de forma acelerada na nossa secretaria. E é algo que a gente, em breve, nós teremos condições de dialogar melhor com a sociedade. Hoje, eu diria que todos os esforços da Secretaria na área de planejamento estão voltados para a apresentação do PPA, que é o Plano Plurianual. Ele contempla 4 anos, portanto, vai ser 2024 a 2027, planejar o Estado para mais 4 anos. E temos que ter o planejamento estratégico, que aí seria para 10, 20, 30 anos, que é algo que também se discute. Portanto, você vê que essa tarefa é uma tarefa muito grande, que não vai ser feita sozinho, porque ninguém faz nada sozinho. Você precisa de parceiros, você precisa de diálogo, você precisa de articulação, e tudo isso é o que eu me proponho. Não sou candidato a nada, não pleiteio cargo eleitoral nenhum, portanto, eu tenho total liberdade para avançar nessas tratativas, dando o meu melhor, que eu acumulei ao longo de 76 anos de vida e 40 anos de vida pública. Portanto, estou empenhado em dar o melhor de mim e esperar que os resultados brotem. Secretário, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria que o senhor deixasse registrado, então, a partir do momento que chegou, e se puder ser revelado, quais foram as principais prioridades, ou a prioridade que foi lhe colocada para o senhor tocar à frente dessa secretaria, que vai para a população, que vai nos trazer certo. frutos. Veja,
O que o governador me pediu foi, olha, estou lhe chamando, você é uma pessoa experiente e o objetivo do governo é destravar investimentos, é avançar na geração de emprego e renda, e para isso temos que atrair novos investimentos, novos empreendimentos. Eu disse a ele que contasse comigo, tudo que fosse possível fazer, faria, agora consciente de que não consigo fazer nada sozinho. Preciso fazer com a equipe que está na secretaria e com as equipes das outras secretarias, porque tudo isso tem que ser uma grande articulação, bem como com parceiros do governo federal e do governo municipal. E é nessa direção que nós estamos trabalhando para, o final de um período em que eu fique à frente da secretaria, possa ter um legado a ser apresentado à sociedade. Creio que nesses primeiros dias avançamos com essa reunião do CODAN, que foi algo muito importante, 48 novos projetos, 671 milhões de novos investimentos e mais de 2.000 empregos gerados. Então, Neto, eu quero agradecer o convite da Band, cumprimentar o seu João Sayad, da Band Nacional, mas cumprimentar também o meu colega de colégio Dom Bosco, Francisco Garcia, sua esposa Clícia, sua filha Rebeca, que já foi superintendente da SUFRAMA, que é uma pessoa muito qualificada e que está fazendo falta na vida pública do Amazonas. O Chiquinho precisa emprestar sua filha de novo para a política amazonense. Muito obrigado aos telespectadores, obrigado a você, saúde e paz a todos. Obrigado. Obrigado, secretário Serafim Correia, secretário da SEDECT, que é a secretaria responsável pelo desenvolvimento econômico, ciência, tecnologia e inovação do estado do Amazonas. Eu que lhe agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado e seja sempre bem-vindo à Band. Obrigado. Obrigado você de casa também que ficou com a gente até agora aqui no Band Entrevista. No próximo domingo a gente está de volta. Até lá.